Uma das grandes questões agora para o início do ano é saber quem vai ser o vice do Lula. Muito está sendo especulado que o vice pode ser Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB recentemente e estaria caminhando para ser filiado ao PSB, fazendo uma grande coligação do PT com o PSB, e ele seria o vice do Lula em 2022. Entretanto, algumas informações apontam que uma outra figura não tão conhecida quanto Geraldo Alckmin, mas importantíssima, muito forte nos bastidores, pretende ser o vice do Lula. E essa figura é Gilberto Kassab. Eu vou ler para vocês a reportagem e depois nós temos que discutir todo esse imbróglio que envolve o PT, o PSB, o Márcio França, que está sendo investigado pela polícia, e como vai ficar todo esse cenário. Então já clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga também no outro canal, o canal de lives, o link está aqui na descrição. Clique nesse botão, se inscreva no canal porque fazemos lives todos os dias. Vocês sabem que a definição do vice do Lula não vai acontecer agora no mês de janeiro. Vai acontecer lá para março, depois do anúncio do Lula como candidato à presidência da República, que vai ocorrer agora em fevereiro, no aniversário do PT, em um evento que está sendo programado para acontecer em Belo Horizonte. Claro, um colégio eleitoral importantíssimo. E há uma máxima no nosso país que aquele candidato à presidência da República que vence em Minas Gerais acaba, obviamente, vencendo a presidência da República. Pode ser que o tabu seja quebrado? Pode, mas até o momento o tabu permanece. Então o Lula vai sair, vai ser oficializado como candidato e em março o vice do Lula vai ser oficializado. O PT não tem pressa para fazer isso, simplesmente para se blindar de possíveis ataques. Existe o interesse do Alckmin e também existe o interesse do Lula para que essa chapa saia. Porém, existe um problema que é a negociação do PT com o PSB. O PSB quer o apoio do PT em alguns estados. Dentre esses estados, o estado de São Paulo. O PT não abre mão da candidatura do Fernando Haddad para São Paulo como governador. O Haddad, ele não quer sair como governador. O Haddad não gosta de disputar eleições. Todo mundo sabe disso e você vê que o Haddad, ele sofre quando ele disputa uma eleição. E ele também não pode recuar agora, falar que não vai sair, porque se ele recuar nesse momento, vai dar mais do que na cara que a chapa Lula e Alckmin acabou se consolidando. Só que durante essas negociações, nós tivemos duas coisas que aconteceram. A primeira delas, a investigação da Polícia Federal contra o Márcio França. O Márcio França, que foi candidato a governador de São Paulo, perdeu para o João Dória em 2018, foi candidato a prefeito de São Paulo, foi derrotado pelo Guilherme Boulos, ele não foi ao segundo turno. Só que o Márcio França já foi governador de São Paulo quando o Alckmin deixou o governo. Ele era vice do Alckmin e assumiu o governo de São Paulo. Só que começou a pipocar alguns problemas de corrupção na área da saúde envolvendo o irmão do Márcio França. E é o irmão, ou seja, é próximo ao Márcio França. E isso, claro, se estende ao Márcio França essas investigações. E isso pode minar a candidatura do Márcio França como governador de São Paulo, facilitando assim para o Haddad sair e resolvendo esse imbróglio envolvendo o PT e o PSB para que o Alckmin possa ser o filiado ao PSB e o vice do Lula. Entretanto, existem outras possibilidades do Alckmin. Ele pode ir para o Solidariedade, como o Paulinho da Força já abriu as portas do partido, ou para o PSD do Gilberto Kassab. O PSD, nessa semana que passou, falou que não vai mais ter o Alckmin como candidato ao governo de São Paulo, porque o Alckmin está numa outra vibe. Ele não quer ser o governador de São Paulo, dando indício que o Alckmin quer mesmo ser vice-presidente do Lula. Até mesmo pensando em 2026, porque o Lula não tem um herdeiro. Por que o Alckmin não pode depois migrar para o PT? Nada impede. Só que houve uma conversa do PT com o PSD do Gilberto Kassab, e eles têm um bom trânsito, para que o PSD fique com a vice do Lula. O que irritou o PSB do Freixo, do Molon. E isso é uma negociação que vai se arrastar um tempinho. Só que olha essa informação do antagonista, uma informação muito interessante. Na verdade, o antagonista chupinhou da Folha de São Paulo, tá aqui, tá? O antagonista ele faz isso, ele pega de outros veículos de imprensa. Eu não vi essa informação, não achei essa informação na Folha de São Paulo. Então é interessante, vamos ler do antagonista, mas sabendo que a fonte é a Folha. Líderes do MDB e do PT, ouvidos pela Folha, disseram que Gilberto Kassab tem feito jogo duro ao declarar seu apoio. O PSD levará até o final sua candidatura presidencial, porque ele mesmo quer ser vice de Lula, ou seja, ele, Kassab.
Como mostramos, caciques da alta cúpula do PSD afirmam que a chance do partido apoiar Lula no primeiro turno é zero. Mas Kassab sabe negociar. Isso é importante. Ah, tem a candidatura do Pacheco, mas o Pacheco não decola, o Pacheco está em cima do muro. E ele pode muito bem abrir mão de disputar a presidência. Ele pode fazer isso e ficar lá tranquilamente no Senado. Ele é presidente do Senado, pode inclusive negociar novamente ser presidente do Senado, que é uma posição de grande destaque. Isso pode ser feito com o Rodrigo Pacheco. Abriria o caminho para o Kassab ser vice do Lula ou até mesmo para o PSD filiar o Alckmin e colocar o Alckmin como sendo vice de Lula. Nas últimas semanas, petistas tentaram avançar sobre a legenda presidida por Kassab e acenaram até com a possibilidade de oferecer o posto de vice na chapa presidencial encabeçada por Lula, caso Geraldo Alckmin se filie. O convite irritou membros do PSB, com quem o PT mantém negociação. Isso vai se arrastar, essas negociações são normais, ainda mais para um cargo tão importante que é a vice-presidência do nosso país. O que nós podemos tirar de conclusão disso tudo? As negociações estão avançando, há muito interesse que o Alckmin seja, de fato, o vice do Lula, e todo esse imbróglio não vai ser resolvido agora. Esse imbróglio vai ser resolvido lá na frente, no final de fevereiro, início de março, quando o prazo final estiver chegando. E prazo serve para ser usado. Quem tem prazo não tem pressa. É assim que tem que ser e é assim que vai ser. O PT não vai abrir nada do jogo para não ser atacado nesse momento. Porque quanto menos tempo, quanto mais você demora para divulgar a chapa, menos ataques você sofre, o que é eleitoralmente muito mais interessante. Mas como eu tenho falado em outros vídeos, não há outro caminho mais para o Geraldo Alckmin. O Alckmin ele tem que ser o vice do Lula, porque a carreira dele política agora já está atrelada ao Lula. E em São Paulo, no estado de São Paulo, principalmente no interior, o Lula é muito mal visto. E o Alckmin, ao sair, caso saia como candidato ao governo do estado, perderia muitos votos no interior de São Paulo, justamente por ter atrelado a sua imagem ao Lula, dificultando assim a sua vitória e aumentando a chance de sofrer uma grande humilhação ao ser derrotado pelo candidato do João Dória, o Rodrigo Garcia. Então o Alckmin ele entrou num caminho sem volta. A única coisa que restou ao Alckmin, entre aspas, a única, é ser o vice do Lula. E isso abriria enormes possibilidades para o Alckmin de ir cada vez mais se acenando para uma esquerda e disputar a presidência da República em 2026 como um candidato de esquerda, o que é muito possível, haja vista que o que o PT se tornou hoje é muito parecido com o que era o PSDB no passado. O PSDB do Fernando Henrique, o PSDB do Mário Covas e do próprio Alckmin, porque o Alckmin foi a 7ª assinatura da criação do partido. Inclusive o Ciro Gomes foi do PSDB. Então perceba que esse PSDB novo do João Dória não é o mesmo PSDB do passado, quando ele foi criado. Muita coisa vai acontecer e eu vou continuar acompanhando tudo isso junto com vocês, então clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profileoficial e no canal de lives, o link está aqui na descrição.